O deputado federal Orlando Silva trabalha há 4 anos para lapidar um texto que agrade gregos e troianos, direita e esquerda, plataformas e usuários, e regule minimamente as redes sociais no Brasil. Mas ele se viu diante de uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que pode colocar todo esse diálogo a perder. Lira anunciou que o projeto de lei 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News, não tinha mais condição de ser debatido na casa e que seria preciso zerar o jogo. Orlando Silva esteve com Lira depois do anúncio. Explicou a tremenda perda que isso representaria, especialmente diante do fato de que, de um ano para cá, as plataformas estiveram com uma postura bem mais colaborativa na elaboração do texto do PL. Ele insistiu que não se jogasse fora toda essa construção. O grupo de trabalho prometido por Lira para estudar a matéria ainda não foi instituído. Não há clareza entre os líderes partidários sobre como encaminhá-la. Está tudo muito incerto. A única certeza que Orlando tem é a de que o debate é urgente. E se o parlamento não o fizer, o judiciário será obrigado a fazê-lo. Orlando Silva faz ainda um alerta. Embora o governo do presidente Lula tenha feito contribuições importantes para o debate, ele ainda não usou toda a sua munição para influenciar a tramitação do PL na Câmara. Esse tema precisa estar na agenda de Lula e não só no plano internacional, aqui mesmo, diz o deputado. Nesse Conversas com o Meio, Orlando Silva explica em que pé está o PL, o contexto político do impasse e a premência de termos um ambiente digital mais saudável. Vem ver! Olá, deputado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Flávio. É um prazer poder conversar com vocês, com toda a audiência do Canal Meio. Deputado, eu acho que não tem como a gente começar a tratar do assunto, a regulação de redes e tudo mais, sem entender, sem fazer uma recapitulação de em que pé que estava a PL das fake news, como ficou conhecido, né, o projeto de lei, o PL, desculpe, entender um pouquinho em que pé que ele está, em que pé que ele estava, né, e o que a decisão do Lira de formar esse grupo de trabalho novo representa, de fato, para o PL, se é uma morte, como alguns veículos decretaram, ou se é um pause nessa tramitação. Veja, Flávia, primeiro eu considero ser importante falar de gênese, de origem, né? O projeto de lei que nós discutimos na Câmara dos Deputados, 2630, ele começa no Senado. No ano de 2020, era a pandemia, e uma tramitação muito rápida no Senado, 3 meses. É um projeto que é reflexo de um debate que o mundo faz acerca de desinformação e de uso sadio da internet. O projeto ele se auto-intitula um projeto de lei pela liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ele surge de uma preocupação com desinformação e, evidentemente, reflete debates que o mundo faz, particularmente o debate do cenário europeu. Como disse, 3 meses de tramitação no Senado é um prazo bastante exíguo, bastante curto, e o Senado viu a tramitação dessa proposta muito criticada, até mesmo por organismos internacionais, as relatorias para a liberdade de expressão da ONU, da Organização dos Estados Americanos. Elas fizeram muitas críticas ao rito, à forma como foi feito sem uma mínima consulta pública, que já era difícil em função da pandemia. E na Câmara, nós fizemos um processo um pouco mais cadenciado. Foram pelo menos 3 anos de debate público, ouvindo sociedade civil, especialistas, a indústria, as empresas, o governo anterior, o governo atual, e preparamos um parecer em maio do ano passado, portanto, há quase um ano, e onde foi feita a primeira tentativa de votação. Não houve acordo, ao contrário, houve uma resistência muito grande, e eu próprio sugeri a retirada de pauta. E seguimos
conversando, negociando, e nesse momento nós temos um texto que tem melhores condições de ser apreciado pelo plenário. Por isso que quando o presidente Arthur Lira decidiu encaminhar um novo recomeço, eu próprio falei para ele que de maio até hoje muitos passos foram dados. E é difícil pensar em zerar um debate porque as posições dos principais atores que estão nesse cenário são posições já públicas. E o texto que pode ser examinado pela Câmara, ele será levar em conta essas posições que já estão na mesa. Você não tem como apagar o ato dos serviços digitais, você não tem como apagar as sínteses produzidas pela sociedade civil, você não tem como encerrar as pesquisas feitas por especialistas. São temas que foram produzidos e o debate que nos trouxe até aqui é um pouco a síntese, ou procura ser a síntese das diversas posições, inclusive as posições daqueles que creem que não há que ter nenhuma regulação, que é uma das posições expostas na cena. E essa posição está lá contemplada, inclusive, né? Enfim, o texto foi sofrendo modificações, né, do PL que contemplam, inclusive, as resistências, ou não? Sim, porque no ano passado, um dado momento da negociação com bancadas, eu fui alertado pelo próprio presidente Arthur Lira. Por quê? Porque eu sentava na mesa com algumas bancadas e eles apontavam uma série de problemas, muitos deles inexistentes, mais narrativas do que texto objetivamente. Tanto que a pergunta que eu mais fiz no processo de negociação, e faço até hoje, é a seguinte: onde está essa crítica que você está fazendo no texto? E é curioso que muitas vezes essa crítica não aparece no texto, porque tem muita narrativa. O tempo presente, o tempo de hoje, é o tempo das narrativas, que alcança até meios de comunicação. Eu escrevi um artigo para publicar num importantíssimo jornal brasileiro, e felizmente eles aceitaram a publicação desse artigo, polemizando com o editorial do jornal, porque o editorial do jornal assimilou narrativas e apontou conteúdos que simplesmente não estavam no projeto. Então, nós sofremos um pouco com a especulação, sofremos um pouco com a narrativa. E o próprio presidente Arthur Lira me alertou em um dado momento, dizendo: Orlando, presta atenção, tenha cuidado, porque tem pessoas que não estão sentando com você para negociar. Porque a negociação, uma parte cede, a outra parte também cede. Porque eu cedia, propunha uma solução para um problema apontado e sempre no outro dia aparecia um outro problema, uma outra questão. Então era infinito. Então eu acredito que alguns que têm uma posição, na verdade, de não regulação. E essa é uma preliminar que vale para a Câmara e vale para o Brasil. Há uma preliminar que precisa ser vencida. É necessário ou não haver regulação de plataformas digitais? Se a resposta for não, estamos entendidos. Não há o que fazer, não há o que discutir, não há o que votar. Se a resposta for sim, há que se estruturar uma posição, uma proposta, um texto que seja o texto que produza uma maioria na sociedade, porque a unanimidade será impossível, e com o esforço de máxima convergência há que se chegar a um ponto final. Deputado, antes da gente esmiuçar um pouco o que seria essa regulação, a carinha do PL neste momento, eu queria perguntar para o senhor se o contexto dessa decisão do presidente Arthur Lira está mais voltado para a regulação das plataformas e das redes sociais em si, ou para sua sucessão, né? Porque houve um questionamento de alguns analistas de se ele estava fazendo esse movimento apenas para garantir apoios, enfim, um movimento essencialmente político, eleitoral ali da sucessão da Câmara, e não do mérito do PL em si. Como é que o senhor avalia esse cenário antes da gente discutir a regulação em si? Veja, até que me prove o contrário, eu observo a movimentação do presidente Arthur Lira como uma movimentação de uma liderança que deseja estabelecer regulação para as plataformas digitais. Ele, lá atrás, criou um grupo de trabalho, deu força
a esse grupo de trabalho, ele próprio sinalizou colocar na pauta. Ele foi cauteloso, porque houve uma preocupação no ano passado de levar ao plenário sem ter uma maioria para apreciar e aprovar essa matéria. Então, a postura do presidente Arthur Lira sempre é de ter uma votação que não rache a casa, digamos assim, que não divida a casa, que não aprofunde um certo fosso político que o Brasil vive em função do sectarismo, da radicalização política que nós assistimos nos últimos anos, mas sinalizando sempre na orientação, no caminho de votar. Eu tenho dificuldade, Flávio, de especular sobre fatores políticos conjunturais, aspectos de contexto, até porque, depois da reunião dos líderes, em que ele sinalizou a necessidade de zerar o jogo, para usar a expressão dele, zerar o debate, montar um novo grupo de trabalho, eu estive com ele. E quando conversei com ele, eu apontei para ele a importância do Brasil ter uma posição, os riscos que o Brasil pode viver em vários planos, no plano de saúde pública, no plano da participação política eleitoral, no plano do relacionamento entre as instituições, porque a não votação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, pode exigir certas decisões do Poder Judiciário, que amplia tensões que existem, na minha opinião, entre os poderes e desequilíbrios entre os poderes. Então, eu apontei uma série de preocupações e ele compartilha dessas preocupações. E por isso que eu tenho um otimismo que surpreende meus colegas aqui, porque, afinal, eu também não tenho muita alternativa que não seja trabalhar, confiar, estimular. Nesse instante, eu aguardo as cenas dos próximos capítulos, porque foi sinalizada a criação de um grupo de trabalho, que ainda não foi criado. O grupo de trabalho precisa ter um objeto definido, que eu também não conheço, um prazo que foi sinalizado de 1 mês e meio, e precisamos saber qual que é o método que vai ser utilizado, qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada pretendido. E eu espero que isso se dê o quanto antes, para que nós possamos cumprir como parlamento as nossas responsabilidades. Agora, ficou claro para o senhor, deputado, nessa conversa com ele, o que mudou no cenário? Porque sempre foi uma negociação difícil, como o senhor mesmo apontou, né? Então, a gente teve, no ano passado, aquela iniciativa de votar, as plataformas vieram pesado contra, né? Não havia ainda também um clima, segundo o senhor descreveu, favorável a uma votação que não rachasse completamente. Aí veio o episódio Elon Musk, Twitter, ex-Twitter, Alexandre de Moraes, o debate voltou a esquentar e o presidente Arthur Lira decidiu zerar o jogo. O que os líderes manifestaram de diferente, na sua opinião, na sua percepção, que fez que o leva a uma decisão tão radical, aparentemente, de zerar? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Estou aqui para isso. Essa é uma pergunta que não é simples de ser respondida, né? Tem um conceito, né, quando se estuda dialética, que fala que o mesmo homem nunca toma um banho no mesmo rio, porque na segunda vez não será o mesmo homem, nem será o mesmo rio. A política tem essas nuances, não é? Se fôssemos da Grécia para Minas Gerais, poderíamos pegar aquele ditado que política é igual nuvem. Você olha, está de um jeito, dali a pouco olha de novo, está de outro jeito. Eu só posso dizer isso. Eu prefiro não, digamos assim, não me somar a teorias conspiratórias ou parecido sobre que fatores estimulam a mudança de atitude. Eu posso te dizer que eu continuo no lugar que eu estava. Continuo sustentando a tese de que é necessária a regulação de plataformas digitais, que considere a experiência internacional, que tropicalize certos conceitos e organize a vida social num ambiente em que o real e o virtual é cada vez menor. A convergência entre online e offline é cada vez maior. E é sobre isso, sobre cuidados que protejam a infância, que protejam a adolescência, que protejam direitos fundamentais, e que potencialize o uso dessas ferramentas tecnológicas
para que a gente possa fortalecer a democracia, gerar renda, estimular empreendedorismo, enfim, é o que eu acredito. Agora, o senhor também não é o mesmo homem no mesmo rio, né? Mesmo estando na mesma posição. O que nesses 3 anos, 4, né, já quase, de discussão do tema, o que o senhor tem percebido de evolução ou ao menos de diferença na interlocução com os principais atores do ponto de vista das empresas, né? Então, assim, a gente teve em maio do ano passado um momento de muita resistência, para usar quase um eufemismo, né? Uma campanha ativa das big techs contrárias ao PL. Isso, na sua interlocução com a sociedade civil e com as empresas, como é que o senhor sente esse caminho de um ano para cá? Veja, o ambiente mudou muito, né? Imagine você que um ator central em todo esse processo é o governo. Nós Uhum. tínhamos no governo anterior um governo que ele tinha uma postura antirregulatória. O governo atual tem uma postura pró-regulatória. Só que o governo anterior, ele operava os mecanismos que ele tinha para incidir no debate. A minha impressão é que o governo atual opera com muitos limites para incidir no debate. Você tem um núcleo no governo que agrega alguns ministérios, Casa Civil, Justiça, a SECOM, quem mais, meu Deus? A AGU, até mesmo a CGU. Você tem um núcleo de ministérios que tem construído uma posição do governo, mas eu não percebo uma decisão do governo de, como governo, atuar de modo sistemático com as ferramentas que ele possui para pautar a matéria. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Eu sinto que o governo tem uma posição política clara, mas não utiliza suas ferramentas para a, influenciar o debate legislativo. É compreensível, porque o governo tem uma agenda que não é simples, uma agenda em que a economia domina toda a atenção, né? Então, a energia, o que eu sinto é que a energia disponível, a energia política que o governo tem, ele tem canalizado para a agenda econômica, e Uhum. já é um esforço bastante relevante. Por outro lado, você tem uma corrente política de direita no Brasil hoje muito ativa nas redes e no parlamento. E essa corrente tem uma posição antirregulatória muito decidida e usa as ferramentas dentro da lei e outras, sobretudo narrativas, muito fortes, para obstruir a tramitação. E o curioso, Flávia, é que essa obstrução ela tem uma inspiração internacional. Porque o debate que nós fazemos aqui no Brasil também é internacional. Eu sempre digo, há 2 caminhos. Na verdade, 3. Mas eu descarto o terceiro por conta das peculiaridades que ele tem, que é o caminho chinês, que é um país que tem soberania tecnológica, tem big techs, tem multinacionais que operam nesses serviços, mas a realidade é tão distinta do ponto de vista econômico, ideológico, político, jurídico, que eu descarto assim nesse sentido, tá? Há 2 Entendi. caminhos, o caminho americano e o caminho europeu. Hoje, o Marco Civil da Internet, que é a nossa regra para a internet, é claramente influenciado pelo caminho americano. O caminho americano é um caminho de quase sem regulação. Tem uma lei de 1996, tem os mecanismos antitrust, mas as empresas são blindadas. Há Uhum. uma imunidade nas big techs quanto a conteúdo. E há um caminho europeu, que é um caminho regulado. O Ato dos Serviços Digitais, que vale para a União Europeia inteira, é desdobramento de leis nacionais, sobretudo na Alemanha, que trata sobre conteúdo. Então, o debate, eu até falo para os meus colegas que quando eles empobrecem o debate, eu falo que vocês poderiam estudar e fundamentar melhor a posição de vocês, porque é um debate legítimo, é um debate que está em discussão no mundo. Vocês deveriam resgatar a posição da Suprema Corte Americana, que no conflito do Google contra Gonzalez, que é o conflito clássico, adotou a manutenção
da imunidade das plataformas. É Uhum. isso que parece, de modo caricato, no debate brasileiro. Então, o que mudou? Mudou que o governo alterou o viés, mas não opera a política. Mudou que a expressão parlamentar hoje é mais forte dessa corrente e obstrui com muita decisão. E, curiosamente, da tentativa de votar em maio para cá, a maioria das plataformas digitais adotaram uma posição mais colaborativa e Uhum. negocial. E isso é uma coisa importante para mim, né? Porque em maio do ano passado, abril, maio, houve nitidamente abuso de poder econômico, abuso do poder de mercado, mas ainda assim, eu pessoalmente continuei negociando, porque eu acredito que o que o Congresso tem que fazer é negociar para chegar num termo. Então, há na sociedade civil, há entre especialistas e há na indústria um espírito mais colaborativo. Fora da política, há mais espírito colaborativo que dentro da política. De que forma isso se manifesta, deputado? É com mais reuniões? É com propostas das corporações? Como é que o senhor, de que forma isso é tangível, essa É colaboração? tangível em reuniões feitas com eles, em que nós negociamos texto, por exemplo, textos sobre responsabilidade. Eles Uhum. sinalizaram para nós acordo com textos que mudam o regime de responsabilidade das plataformas digitais. Isso é importante, dando passos além do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, Aham, isso, para mim, é uma demonstração prática, quando clara. falamos Aham. sobre obrigação de transparência. Eles se comprometem. Claro que aqui a vida deles é mais fácil, porque eu tenho dito o seguinte: eu não quero no Brasil nada além do que está estabelecido como regra na Europa. Por Uhum. óbvio, se vale lá, vale cá. Então, Uhum. nesse sentido, os temas nucleares, eu creio que há uma convergência maior hoje do que houve no ano passado. E isso nós estamos falando de quais plataformas? Porque eu desconfio que tem uma ou outra que não está tão colaborativa. Não tem uma plataforma que sempre que mudou, na verdade, né? O Twitter tinha uma determinada, o ex-Twitter, não sei como bem caracterizar X, o Twitter. o X, o X, o ex-Twitter, eles tinham uma postura antes de ser adquirida pelo atual proprietário que mudou depois de ter sido adquirida pelo atual proprietário. Mas mesmo já na nova fase deles, eles colaboravam, eles tinham uma presença na mesa, né? Uhum, uhum. Agora, o sujeito que é o excêntrico, né, o dono do ex-Twitter, que é um personagem excêntrico, a minha impressão é que ele interviu nesse processo agora, inclusive, mais manejado politicamente, né? Eu não acredito em coincidência. Eu não Uhum. acredito em coincidência. E ele é uma pessoa que se identifica com um pensamento conservador, se identifica com um pensamento de direita e instrumentaliza a sua empresa, opera na sua empresa para atender determinadas posições políticas. E ele é contraditório, ele é paradoxal, porque, sob comando dele, em países como a Índia, por exemplo, ele interviu alinhado com o governo numa atitude de censura. Uhum, Porque você proibir a circulação de um filme, isso é censura. uhum, Imagina, uhum, e se pudesse qualificar a censura de algum modo, seria das mais graves, porque você impedir que uma obra de arte seja acessível. Então, esses paradoxos que ele vive, essas contradições, mostra, eu diria assim, a desqualificação do interlocutor. Ele está uhum, ali para produzir engajamento, monetização, resultados na sua empresa, mas eles passaram a se afastaram do processo. Mas a Meta é uma empresa que tem um peso muito grande no mercado brasileiro, dona do Facebook, dona do Instagram, dona do WhatsApp, próprio Google. Veja você, ainda ontem eu tive uma reunião com uma importantíssima executiva do YouTube que está no Brasil, aham, porque eles querem compreender até onde nós chegamos, se partiremos daqui, eles querem compreender, porque as rodadas feitas, as sínteses produzidas vão gerando convergências. Então, esse uhum, é o desafio que nós temos. Agora, não há nitidez. Eu não sei nem se os líderes têm nitidez sobre quais são os próximos capítulos. Eu uhum. aguardo
pacientemente. A impressão que eu tenho é que o dia de hoje, a situação não é muito diferente da situação vivida no dia anterior aos ataques feitos à democracia por parte do bilionário Acento. Deputado, a gente ouve muito falar, é meio que um senso comum, e creio eu baseado em fatos reais, que parte da complacência, para usar um eufemismo talvez, das plataformas com discursos de ódio, fake news e etc., tem a ver com lucro, tem a ver com o fato de que isso rende financeiramente para elas. Primeiro, eu quero ouvir do senhor o quanto isso é algo provável, né? Enfim, que existe uma correlação direta mesmo. E segundo, se a alternativa, então, de uma regulação não passa, talvez mais do que pela discussão do que é liberdade ou não, por soluções financeiras, né? Por soluções, por equações que permitam que as corporações sigam tendo rendimentos, bons lucros, com algum nível de regulação. É por aí? Veja, o modelo de negócio dessas plataformas digitais, ele está ancorado assim, na economia da atenção. Ele precisa atrair a atenção cada vez mais do público. Esse é o fato, né? Ele precisa atrair a atenção do público. Porque ao atrair a atenção do público, ao concentrar a atenção do público, ele faz a publicidade digital, Uhum. ele vende os serviços. E é assim que eles conseguem oferir os lucros. Quando se diz que o discurso de ódio, o discurso extremista, é o dínamo desse modelo de negócio, é porque o extremismo, o sectarismo, o discurso de ódio, ele atrai a atenção. Uhum. Mais que isso, ele produz também identidades. E essas identidades encapsulam o debate, digamos assim, de forma chamada bolha, né? Uhum. Forma chamada bolha. Essa bolha retém mais a atenção dessas pessoas. E ali se vende mais serviços, ali se vende mais publicidade e ali se multiplicam os lucros. Então, de fato, o modelo de negócio que opera nesses serviços digitais, ele exige a atração da atenção das pessoas, porque também quanto mais você tem gente concentrada, interagindo entre si, você disponibiliza mais dados e a coleta e o tratamento desses dados permite mais eficiência na publicidade. Hoje a publicidade é praticamente customizada. Eu sempre digo que as plataformas digitais sabem hoje o que eu vou sentir como necessidade amanhã. É Uhum. isso que dá uma potência enorme para o trabalho que eles têm. Isso a partir dos algoritmos que eles utilizam para fazer recomendações de tudo. Então, eu não tenho a menor dúvida que atrair a atenção das pessoas faz com que o discurso de ódio, o sectarismo, a polarização seja uma ferramenta funcional. Aqui, na minha percepção, há um debate de natureza mais ética. É um Uhum. debate de natureza ética. Alguns apontam para mim falando que eu sou poliana, que eu fico idealizando. Como se quer debater ética? Eu penso assim, hoje no mundo, você vai tendo um conceito, por exemplo, com relação ao meio ambiente, com relação à sustentabilidade de determinadas iniciativas. Tem um sentido ético. Tem indústrias que são extremamente poluentes, mas essas indústrias são criticadas e cada vez mais criticadas, porque é uma consciência na sociedade quanto à necessidade que nós temos uma preocupação com a vida, com a sustentabilidade, com o mundo, com a terra, com o lugar que a gente vive. Do mesmo modo, quando eu falo que há uma convergência maior entre o online e o offline, a sociedade vai ter que fazer a sua opção e discutir conceitos éticos sobre que tipo de negócio ela vai tolerar, levando em conta a vida social. Eu sempre digo assim, Flávio, e para minha surpresa, e alguns ouvem com espanto, que liberdade de expressão, que é um direito fundamental, sagrado para a nossa democracia, é o direito de falar, mas também é o direito de ser ouvido. Porque quando eu estou numa bolha só com os meus, eu falo para os meus.
quem tem um pensamento diferente não consegue saber do meu pensamento. E se você não tem debate público, se a esfera pública não é permeável e o encapsulamento que as redes sociais produzem na vida impede a circulação, sem debate você não tem pluralismo, não tem diversidade. O artigo 1º da Constituição Federal do Brasil fala que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é o pluralismo. Então, eu reivindico no debate público que nós defendamos o direito de todos falarem, mas o direito também de ser ouvido, porque o pluralismo é essencial. Isso é uma dimensão ética, jurídica também, né? Mas ética, sobre qual sociedade a gente quer produzir. Eu considero isso, que essa reflexão vale. E um dia o interesse da coletividade vai ser mais forte do que o lucro que essas empresas oferem hoje. E, deputado, eu acho que, enfim, no cerne da questão está justamente esse conceito do que é a liberdade de expressão, né? Então, da forma como o PL está agora, a essa altura, né? O PL 2630, o que ele propõe ou o que ele limita em termos de liberdade de expressão? Com que cara ele está nesse aspecto? Eu diria que há dois aspectos em que a liberdade de expressão ela é abordada, né? Dois aspectos centrais. Ela atravessa todo o texto, mas há dois aspectos centrais. O primeiro aspecto diz respeito à instituição, à criação do que nós chamamos devido processo para que o usuário, cada um que usa a rede social, conteste, faça um recurso quando houver moderação de conteúdo. Certo. Moderação de conteúdo, nossos amigos que nos acompanham sabem o que é. É quando você retira uma publicação, quando você diminui o alcance daquela publicação, quando você rotula aquela publicação. É uma moderação de conteúdo. Isso é feito hoje por quem? Pelas plataformas digitais. À luz do projeto de lei em debate, será feita por quem? Pelas plataformas digitais. Elas seguirão fazendo moderação de conteúdo. Na minha visão, inclusive, elas não têm direito de fazer, elas têm dever de fazer moderação de conteúdo. Então, isso é um aspecto importante. Fará quem faz hoje, segundo a proposta. Mas hoje falta para o usuário, para a sua experiência, um canal direto, expresso, simples, que esteja a um clique do usuário. Falta um canal para ele contestar a plataforma digital quando ela fizer a moderação. Isso não existe. Ele pode recorrer à justiça. Mas no Brasil, as pessoas não acessam a justiça para discutir uma publicação na internet. É um número risível de pessoas que fazem um movimento no judiciário para sustentar uma determinada posição. Quase sempre quem faz isso é político, na verdade. Então eu diria que criar esse canal é um passo adiante na defesa da liberdade de expressão. Por isso, na minha visão, a proposta ela amplia a liberdade de expressão, criando um mecanismo para que o próprio usuário, ele, não é partido, não é governo, não é indústria, não é ninguém, ele, usuário, tem um canal que, com um clique, ele conteste. E há a exigência, nesse devido processo, de que essas empresas fundamentem o ato. Não basta dizer, você feriu o termo de uso, você feriu política de uso. Não, você tem que dizer, olha, você feriu tal item da política de uso para que o usuário possa contestar. Então, aqui, nós fortalecemos a liberdade de expressão, criando um mecanismo para que o usuário, ele próprio, defenda a sua liberdade de expressão. E há um outro aspecto, que é estabelecer obrigações, chamado no texto de dever de cuidado, como está na lei da Alemanha, dever de cuidado para as empresas, no que diz respeito a alguns crimes tipificados no Código Penal, que essas empresas teriam o dever de cuidado de, ao conhecer publicações que praticam crimes, ou ao serem informadas dessas publicações, porque, evidentemente, são bilhões de publicações por minuto, e a inteligência artificial pode furar aqui e acolá, e crimes passarem pelos filtros dele, certo? Quando for cometido determinados crimes,
as empresas devem fazer a moderação de conteúdo. Se elas não conheceram esse conteúdo, ao serem notificadas, elas devem agir. Se não agirem preventivamente, no sentido de impedir a continuidade desses crimes, ou se não agirem após a notificação, elas podem ser responsabilizadas. Quais crimes? Terrorismo, crimes contra a criança e adolescente, induzimento ao suicídio, induzimento à automutilação, violência contra a mulher, racismo, ataques ao Estado Democrático de Direito e crimes contra a saúde pública. Tudo isso que eu falei aqui, esse rol, são crimes típicos, são condutas tipificadas no Código Penal. E se isso acontecer nas redes sociais, essas empresas são obrigadas a moderar o conteúdo. Eu considero que é razoável que haja uma preocupação com o cometimento de crimes. Veja um exemplo clássico, né? A questão da vacina. Eu entendo que uma pessoa falar, eu não vou tomar vacina, é o meu corpo, são as minhas regras. É direito da pessoa. Agora, a pessoa não pode distorcer informação, tirar de contexto e dizer que se você tomar vacina, você pode ser contaminado por AIDS mais facilmente. Porque está tratando de uma matéria de interesse coletivo. A saúde pública é um assunto importante. Existe consensos mínimos da civilização quanto à ciência. Ninguém discute o efeito do antibiótico. Você até pode discutir efeitos colaterais, que são apontados, inclusive, nas medicações. Vacinas podem ter efeitos colaterais, que são apontados na sua aplicação. Mas as vacinas, para serem autorizadas, elas cumprem um protocolo, elas são aprovadas em determinadas instituições. Então, estou dando um exemplo prático. Não caberia você fazer esse discurso. Aí você pode dizer, não, então você está ferindo a minha liberdade de expressão. Eu dar minha opinião sobre o uso de vacina. Eu falei, é um tema que, se for tipificado como crime de saúde contra a saúde pública, é um problema mesmo. Vai sopesar o direito individual e o interesse coletivo. Esse é um tema. Porque o Brasil não é Estados Unidos. A apologia ao nazismo, que é uma questão que já apareceu no debate público do Brasil. A pessoa pode fazer apologia ao nazismo? Em alguns países, sim. Em outros, não. Nos Estados Unidos, pode. Na Alemanha, não pode. No Brasil, não pode. Há até regra da lei. Isso quer dizer que nós não temos liberdade de expressão, porque não pode fazer apologia ao nazismo? Na minha percepção, não. Há quem entenda que sim. Mas essa é uma tensão, assim, no limite que o debate público e decisões jurídicas é que vão mediar. Exato. E aí a gente entra também num outro ponto muito sensível que o senhor já levantou anteriormente numa outra resposta, que é o papel da justiça, e, em particular, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo e do TSE. Por muitas circunstâncias, né, nos últimos anos, o ministro Alexandre ficou como uma figura central no debate político, inclusive por exercer o cargo de presidente do TSE num ano eleitoral tão complicado, né, complexo como a gente teve em 2022. Agora, da forma como o senhor enxerga hoje a condução do inquérito das milícias digitais e etc., ainda é possível justificar as ações do ministro no que diz respeito às redes, no que diz respeito à suspensão de contas e etc. Isso está complicando o debate do PL, a atuação dele, ou ele está fazendo o que é preciso? Como é que o senhor está enxergando essa atuação? Olha, é sempre muito difícil quando você fulaniza a discussão, né? Porque aqui tem um impacto político muito grande. E, na minha percepção, ao estabelecer hoje o ministro Alexandre de Moraes, ontem era o ministro Barroso, anteontem era o ministro Gilmar Mendes. O que me parece é que a referência nossa deve ser o Supremo Tribunal Federal. A referência nossa deve ser o Tribunal Superior Eleitoral. Até porque as decisões monocráticas têm sido submetidas a turmas, têm sido submetidas ao plenário, né?
Uma segunda observação. Eu acompanho muito de perto a eleição e acompanho muito de perto esses temas. A minha percepção é que, em 2014, a justiça eleitoral foi tomada pelo espanto. Ali já houve o manejo de ferramentas tecnológicas e a justiça eleitoral foi tomada pelo espanto. Não havia qualquer tipo de referência para a ação da justiça eleitoral. Em 2018, ela foi tomada por uma preocupação brutal, mas com poucos mecanismos de intervenção. Eu estive com o comando do Tribunal Superior Eleitoral entre o primeiro e o segundo turno de 2018, e a minha percepção é que o tribunal não tinha ferramentas, não tinha um arsenal para intervir e incidir sobre abusos e uso malicioso da internet, das redes sociais, no ano 2018. E percebi, na eleição de 2022, que o Judiciário, particularmente o Tribunal Superior Eleitoral, procurou constituir um arsenal, mecanismos, inclusive mobilizando as próprias empresas que oferecem serviços digitais, alertando os partidos, tomando decisões, julgando casos de 2028, de 2018, para projetar um ambiente mais seguro. E eu acredito o sucesso na eleição de 2022, a integridade do processo eleitoral ao Poder Judiciário. Eu acredito ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito ao Tribunal Superior Eleitoral. E o faço por quê? Porque não foi o Poder Legislativo que estabeleceu parâmetros legais. Não houve. A Câmara até votou o novo Código Eleitoral, mas está parado no Senado. O Senado votou o projeto de lei 2630, que tinha aspectos que podiam incidir sobre a eleição, mas está parado na Câmara. Então, o Legislativo, que poderia ter contribuído, na minha percepção, não contribuiu. O Executivo, o governo anterior, sistematicamente atacava a integridade do processo eleitoral. Então, a contribuição foi nenhuma. Ao Então, contrário. longe de apontar o dedo para a justiça eleitoral, eu considero que eles foram essenciais, assim como o Supremo, para garantir a integridade das eleições no Brasil. Agora há pouquíssimo tempo atrás, poucos dias atrás, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para as eleições de 2024. Nessas resoluções, eles apontam mecanismos para combater a desinformação, inclusive trechos inteiros foram retirados do texto que nós discutimos no Congresso Nacional, inclusive o conceito de dever de cuidado, e foram incorporados na resolução do TSE. Não porque o deputado Orlando escreveu um texto maravilhoso, mas é porque o deputado Orlando incorporou o debate global. E eles incorporaram o debate global. Nessa mesma resolução, Flávia, eles apontam medidas para impedir o uso malicioso de inteligência artificial no processo eleitoral. Veja, são temas que o Congresso brasileiro deveria deliberar. Na minha opinião, são temas típicos de lei. Mas se não há lei, a eleição vai acontecer em outubro, com lei ou sem lei, enfrentando esses problemas. Não me parece razoável criticar a justiça eleitoral por oferecer ao país mecanismos que vão dar mais segurança ao nosso processo eleitoral. Por isso que o debate que é feito sobre o papel do Supremo tem que levar em conta os outros poderes, tem que levar em conta a necessidade do país. E uma última observação, Flávio. Os cientistas políticos hoje, no mundo inteiro, caracterizam a democracia representativa, eu te falei até há pouco, estava estudando sobre o assunto, né? E a democracia liberal, um dos signos, um dos batismos, é a ideia de democracia constitucional. Por quê? Porque um atributo-chave da democracia contemporânea é a existência de cortes constitucionais autônomas que cuidam da proteção de direitos fundamentais. Isso é um traço da democracia de hoje. E há, sobretudo no campo da extrema-direita, uma visão crítica dessas instituições que se transformaram em pilares da democracia. E eu vou dar um último passo. Nós observamos no mundo, à direita e à esquerda, experiências autoritárias, digamos assim, à direita e à esquerda. E eu peço para você
colocar a lupa. Inevitavelmente, há uma mexida na Corte Constitucional. Inevitável. Então, eu vejo com preocupação ataques à Corte Constitucional, que, na minha percepção, são ataques a pilares da democracia. E a Corte Constitucional, como ela tem a obrigação de proteger direitos fundamentais, a Constituição, ela é contra-majoritária. Isso é da sua natureza. Ela vai além do senso comum, porque ela tem que proteger os direitos fundamentais. Então, eu circunscrevo o debate sobre o papel do Judiciário, do Supremo, do TSE, no limite do ministro Alexandre de Moraes, eu enquadro nessa discussão. Porque, sem fazer isso, é difícil você compreender o papel que ele tem. E eu valorizo muito, eu considero um papel muito importante. Aliás, parte do estresse vivido no episódio Elon Musk, sobre a minha posição, tem a ver com isso também. Eu faço e farei uma defesa inequívoca, cristalina do papel, tanto do Supremo, quanto do TSE, quanto de decisões dos ministros das cortes, porque eu considero que tem sido um papel assim estratégico para a democracia brasileira. Perfeito. E tudo indica que o Judiciário vai chamar para si essa responsabilidade, vai seguir chamando para si, diante do impasse no Legislativo, né? Então, está pautado para junho, né, o julgamento eu acho que é só do artigo 19, né, do Marco Civil no Supremo, o ministro Alexandre liberou seu voto e tudo mais. Como é que o senhor imagina esse período? O senhor mesmo já falou, olha, está incerto, não sei qual vai ser o próximo passo, talvez nem os líderes, nem o presidente da Câmara saiba, mas é possível vislumbrar uma saída via política, via legislativo, ou, na sua percepção, chegamos num impasse diante, inclusive, da força da oposição no Congresso, né, da força da direita no Congresso, que não é possível mais avançar? Veja, o curioso é que as mesmas correntes políticas que obstruem uma decisão no Legislativo, anota aí, Flávio, se houver uma decisão do Judiciário, vai apontar o dedo para o Judiciário e dizer que é ativismo judicial, que está usurpando as nossas competências. Por isso que eu falo que o pano de fundo é outro, é um viés autoritário, é um viés que tenta desqualificar um pilar da democracia. Eu acredito que sempre pode, a política sempre nos surpreende, o parlamento pode deliberar, o parlamento pode decidir, seja qual for o caminho que ele decida, e isso daria mais instrumentos para o Poder Judiciário. Eu converso no Supremo há pelo menos 4 anos sobre essa agenda. Eu até me vi na nota do ministro Dias Toffoli, porque há 2 recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um sob relatoria do ministro Fux e um sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Os 2 versam sobre artigo 19, regras de responsabilidade na internet. Né? Por que eu falei que eu me vi na nota? Porque o ministro Dias Toffoli registra que existem esses recursos, até da época do Orkut ainda, viu? Existem esses recursos no Supremo, e o Supremo aguardava com expectativa uma deliberação do Parlamento brasileiro. Ele até fala até o final de 2023, porque eu próprio usei essa referência. Inúmeras vezes falei isso. Na audiência pública sobre esses recursos, eu falei isso. Nas bilaterais com os ministros, eu apelava sempre para um pouco de paciência, de contenção, para que a gente pudesse ter um ambiente no Congresso para deliberar. E o ministro Dias Toffoli, na nota, diz, olha, aguardamos, é urgente uma definição, e até junho eu vou oferecer o meu voto, a partir de quando pode ser feito qualquer deliberação pelo plenário. Então, há tempo para o Congresso Nacional decidir sobre esse assunto? Há. Se o Congresso Nacional não decidir sobre esse assunto, é legítimo que o Poder Judiciário delibere? Na minha percepção, sim. Eu creio que, inclusive, é um dever do Poder Judiciário fazer uma interpretação da Constituição brasileira
com o objetivo de proteger direitos fundamentais que eventualmente sejam feridos em função das atuais regras de responsabilidade. Há, inclusive, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, o que poderia trazer para a dinâmica jurídica e política e cultural e social do país regras anteriores que previam a possibilidade de, em caso análogo, notificação das plataformas quando houver cometimento de crimes ou de riscos potenciais de dano e obrigação de ação sob pena de responsabilidade. Então, estamos nessa fase. Bom, vai precisar de muito trabalho ainda, né, deputado, para conciliar. Eu acho que o Brasil, né, a política brasileira nunca esteve tão necessitada, né, de sentar e conversar. E o episódio do Elon Musk deu um fôlego para quem acredita que não é preciso ou que não é o caso de regular nada, né? Hoje, quem que o senhor enxerga como interlocutor possível para fazer o PL andar? Quem são, no parlamento brasileiro, quem são os interlocutores ainda dispostos a fazer o PL andar? Eu diria que hoje o maior adversário que nós temos no Poder Legislativo é a não apropriação por parte do conjunto do Poder Legislativo do conteúdo do debate. Esse aqui é o ponto. É um debate árido, tem muita tecnicalidade, tem muitos aspectos jurídicos. Não é um debate simples. Não é um tema assim econômico que beneficia um setor, beneficia outro setor. Não é um debate que institui ou reconhece um direito, assim, que a percepção é imediata. É um debate que exige muito cuidado, muito estudo, muita cautela também, né? Eu, por exemplo, eu nunca subestimei riscos à liberdade de expressão. Porque esse debate, a depender de como ele for, se ele for enviesado, ele pode produzir riscos à liberdade de expressão. Então, eu sempre tenho muita cautela e muito cuidado para que a gente possa produzir o melhor resultado. Mas isso exigirá uma energia política do Congresso Nacional. Isso exigirá uma energia política do governo muito forte para que a gente possa chegar a um ponto determinado. Isso, na minha visão, devia ser um tema da agenda presidencial do presidente Lula. Porque não existe hipótese do presidente Lula intervir apenas no plano internacional. É evidente que as Nações Unidas, vários organismos das Nações Unidas, têm feito debates sobre essa matéria. A Unesco fez uma conferência no ano passado, conferência internacional, publicou uma carta no ano passado. O G20, que acontece no Brasil nas próximas semanas, esse tema está na pauta. Esse tema vai ser discutido fortemente. Só que não existe apenas no plano da cooperação internacional sem regras próprias no Brasil também. Que pode estar alinhada com as regras internacionais, evidentemente, mas até para dar base à cooperação internacional. Mas é necessário que nós aprofundemos o debate. Os líderes, o presidente da Câmara, o presidente da República, tem que chegar no governo na escala ministerial para examinar o mérito, porque esse é um tema que atravessa a vida toda. Repito, a diferença do real e do virtual é cada vez menor. E, curiosamente, Flávia, eu acredito que o episódio Musk sinaliza ao contrário, sinaliza a necessidade de ter uma regra. Porque quando ele fala que não cumpriria uma decisão judicial, é porque ele argumenta que a decisão judicial não tem amparo legal. Então, ter uma lei dará segurança jurídica a todo mundo, inclusive as empresas. Deputado, o senhor já teve a oportunidade de falar com o presidente Lula sobre esse assunto ou com algum dos seus ministros da articulação política, de fazer esse apelo? Com ministros, sim. O ministro Padilha, o então ministro Flávio Dino, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Vinícius, o ministro Messias, com os ministros, sim. O presidente Lula, eu nunca falei sobre esse tema. Mas eu sei que ele tem acompanhado os debates, até pelos pronunciamentos públicos que ele tem feito.
Eu diria que no plano internacional, o Brasil é um ator no debate. O Brasil tem contribuído com o debate. Um debate que ainda está de modo conceitual, né? E Mesmo qual tem sido, desculpe, qual tem sido a resposta oficial dos ministros? Porque o senhor já falou anteriormente que compreende que a agenda econômica esteja prioritária e das dificuldades de fazer avançar essa agenda, inclusive econômica, né? Mas existe um posicionamento oficial de não vamos nos envolver ou não? Ou... Não, ao contrário, há uma colaboração muito forte. Todas as reuniões que já fiz até hoje são pessoas que contribuem, fazem sugestões, apontam caminhos. E a lógica essa lógica que eu te falei, que há dois caminhos, o caminho americano e o caminho europeu, isso me parece ser algo muito evidente, né? Até porque o que caracteriza o caminho americano é também o fato de que as Big Techs são todas americanas. Com exceção de uma outra chinesa, elas são todas americanas. Então, a postura do Estado americano também tem a ver com isso. Também é protetiva dessas empresas. Eles exportam os serviços. E o caminho europeu, a lógica protetiva à cidadania europeia, é a lógica de quem não produz o serviço no seu território, mas você é o mercado para onde se dirige esse serviço. Então, quando eu aponto que é natural que o Brasil adira, que o Brasil acompanhe o caminho europeu, também tem a ver com o nosso lugar na dinâmica de operação desses serviços. Nós não somos produtores, nós somos consumidores. Inclusive, o debate da regulação de plataforma digital é curioso que ele tem um recorte. A fase atual, nós discutimos serviços oferecidos a mais de 10 milhões de brasileiros. Por quê? Porque nós queremos estimular startups, estimular empresas entrantes no mercado brasileiro. E, quando você estabelece muitas obrigações, uma coisa é estabelecer obrigação para o grupo Meta, uma coisa é estabelecer obrigação para o grupo Alphabet, que tem o Google e o YouTube. Outra coisa é estabelecer obrigação para uma empresa que surgiu em qualquer país do mundo, que vai ter 2, 3 milhões de brasileiros utilizando e que ainda vai se consolidar nesse mercado, vai expandir a sua presença, ou uma empresa brasileira que surja para oferecer serviços e que ainda precisa avançar a ponto de nós exigirmos certas obrigações por parte desses. Né? Então, eu diria para ti que há contribuições do governo e eu valorizo essa perspectiva, esse caminho que sinto no governo, sinto na sociedade civil, sinto nos especialistas de valorizar o caminho que nos leva muito perto do caminho europeu. Perfeito, deputado. Eu agradeço demais essa conversa. Acho que esse debate é urgente, necessário. Desejo sorte aí no trabalho para a gente fazer a coisa evoluir. Muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, viu? Peço desculpas porque foi instável até nós conseguirmos nos instalar aqui para conversar, mas no final foi uma conversa produtiva e sempre espero que conversas como essa sejam inspiradoras para que mais conversas aconteçam. Não existe. A política é a arte de tornar possível aquilo que é necessário. E nós precisamos resgatar a política, o diálogo, a conversa, a busca de sínteses. E sei que, inclusive, o Canal Meio tem a perspectiva de produzir mais convergência, né? Produzir mais diálogo. Esse é um desafio, é uma tarefa da nossa geração. Talvez seja a contribuição à democracia que a nossa geração precisará dar ao país. E vai se dar aqui no ambiente digital. Vamos juntos. Muito obrigada. Valeu. Vem cá, você quer um canal Meio ainda melhor, abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o Meio que você quer ver.